Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade no estudo que nós estamos fazendo da Epístola de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 5. Na semana passada paramos no versículo 2 e hoje nós vamos então começar a partir do verso 3. Alô, som, estava sem som. Nós vamos começar então do verso de número 3. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 3. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora quando nós vamos abrir a Tua palavra e dar continuidade ao estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, Senhor, fala ao nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, através da Tua palavra, que possamos ser edificados através dela. Assim nós oramos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Romanos 5, capítulo 3, Romanos 5, verso 3, não capítulo 3, né? Diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, esse é o versículo que a gente vai estar agora analisando, né? Versículo 3. E como a gente vinha vendo desde a semana passada, nós vamos ver o versículo 3 como uma quarta bênção dessa consequência da justificação que temos em Cristo Jesus. Então, essa é a quarta bênção decorrente da justificação. Qual seria essa bênção, né? Que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Não que a gente seja masoquistas, né? Que a gente goste de sofrer, não é isso. Mas saber que mesmo nas tribulações o Senhor está no controle de todas as coisas, não é? Não somente, quando a gente fala das tribulações, não estamos falando apenas do desconforto presente, mas sim naquilo que virá no futuro. E aí eu queria ler um texto para vocês de Hebreus, capítulo 12, verso 11. Acho que aqui é mais fácil. Hebreus 12, 11. Que diz assim, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Eu lembro das surras que eu levei da minha mãe. Meu pai não batia, mas a minha mãe tinha uma mãozinha pesada, né? Mas ela batia e tinha um propósito, né? E eu hoje sou o
propósito das surras, né, das correções que ela me deu. E assim também, acho que a maioria de nós aqui, aqueles que já têm filhos, já sabem, né? Então, muitas vezes, aquelas tribulações que estamos passando, há um propósito nelas, né? E esse texto de Hebreus, capítulo 12, verso 11, deixa isso bem claro, né? No momento que você está passando a luta, a dificuldade, você não entende, você fica, Senhor, o que está acontecendo, né? Mas depois a gente percebe, não é, que sempre, em todo tempo, Deus está no controle. E essa coexistência, né, existir junto da alegria com a aflição, é um dos paradoxos espantosos da fé cristã. Que às vezes as pessoas não entendem, né, de que às vezes o crente está passando ali, por exemplo, Jó, né, para dar um exemplo bíblico de Jó, passando tudo aquilo e ele não abriu a boca para blasfemar. E as pessoas, às vezes, pelo menos essa deveria ser a nossa posição sempre, né, de demonstrar a nossa fé e a nossa confiança em Cristo, mesmo nos momentos mais difíceis que possamos atravessar. Jó sabia, ele tinha convicção naquele em que ele cria, não é? O oposto de alegria é pecado e não sofrimento, não é? O oposto de alegria, nesse caso aqui, não é? É pecado e não sofrimento. Um dos resultados da tribulação, o texto deixa bem claro aí, é perseverança, ou seja, firmeza. Diz que os mares revoltos dos oceanos é que fazem bons marinheiros, né? Porque se o marinheiro sempre pegar um ventozinho de proa e nunca pegar a tempestade, ele nunca vai ser um bom marinheiro, né? O marinheiro se forma nas grossas ondas do mar ali, que ele vai aprendendo a ser marinheiro, né? Seria impossível desenvolver perseverança se não tivéssemos dificuldades. Já pensaram nisso? Como é que alguém vai ser perseverante se não tiver dificuldades? Há pessoas que a primeira dificuldade, deixa eu usar a expressão bem atual, né, já estão chutando balde. Elas não suportam assim nenhuma dificuldade. Mas, para desenvolver perseverança, é preciso a gente passar por dificuldades e continuar. Aí está o segredo, né, de uma vida cristã. Passar pelas tribulações, perseverar, né, porque sabemos quem está no barco conosco e quem está dirigindo a nossa vida. Agora vamos ver o verso 4. Já vimos no verso 3 que a tribulação produz perseverança. E o verso 4 diz assim: e a esperança, experiência. E a experiência, esperança. Então veja, eu falei errado aqui, né? A perseverança traz experiência. E a experiência, esperança, né? Paulo vai continuar aqui nos seus escritos explicando que a perseverança, quando você ali não
não desiste fácil, não é? Vai produzir em nós experiência. Experiência. Experiência de você amanhã contar, olha, filho, filha, eu já passei pelo que você está passando. Eu não estou falando só da minha cabeça, não. Eu já passei pelo que você está passando. Né? Imagina uma pessoa que foi curada de câncer. Nossa, ela passou por uma tribulação tremenda. Mas hoje, com a experiência que ela adquiriu, quantas pessoas hoje ela pode levar uma palavra de consolo? Diz, olha, eu sei que você está sentindo. Fique firme, persevere, não é? Porque a perseverança produz experiência. Quando Deus vê que nós nos mantemos firmes durante as tribulações e pedimos que Ele realize a sua obra e seus propósitos, né, por meio das tribulações, né, Ele nos concede como se fosse um selo de aprovação. É o ISO, né? O ISO do cristão, né? Aquela marca de que, olha, por exemplo, o Jó ganhou lá o ISO 9000 e alguma coisa, né? Porque ele foi perseverante. Nossa, a gente não conhece na face da terra alguém, a não ser Jesus, que tenha passado pelo que o Jó passou. Mas ele foi perseverante, não é? E ele então foi aprovado, não é? A consciência da nossa aprovação, depois dessa perseverança, nos enche de esperança. Aquela aprovação que recebemos de Deus pelo tempo ali que perseveramos, que não desistimos. Quantas pessoas a gente conhece que começaram a servir a Jesus, primeiro vento mais forte, foram embora, desistiram, não perseveraram, né? Não receberam o selo de Deus ali, não. Né? Você perseverou. Né? Sabemos que Deus está operando na nossa vida. E Ele usa essas dificuldades para tratar do nosso caráter. Para tratar do nosso caráter. Né? E isso nos dá certeza de que aquilo que Filipenses 1:6, Paulo escreve lá em Filipenses 1:6, né? Que ele, tendo começado a boa obra, é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Então, nós estamos em construção. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós estamos em construção. Muitas coisas que acontecem na nossa vida e que às vezes nós ficamos, não é? Assim, espantados, mas Deus está no controle de tudo. Vamos ao verso seguinte, o verso 5. Paulo diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a frase de Paulo aqui é que a esperança não confunde. Não é? Se nós esperássemos por algo e descobríssemos, né, depois de algum tempo, posteriormente, que essa expectativa não se concretizaria, nossa esperança seria envergonhada e frustrada. Mas será que é essa a expectativa que nós temos da nossa esperança em Cristo? É claro que não. Não é? É claro que não. A esperança do crente, por exemplo, na salvação,
jamais será envergonhada, né? Jamais será envergonhada. Não seremos decepcionados e nem descobriremos que confiamos numa ilusão. Há muitas pessoas que não aceitam a palavra de Deus, que não seguem Jesus, porque acham que o Evangelho é uma ilusão, ou que o Evangelho é uma loucura. E Paulo chega a dizer isso, né? É loucura, mas para quem se perde. Para nós, é poder de Deus, né? É poder de Deus. Então Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar-nos até o dia final, né? Então, e é interessante que Paulo tinha autoridade para falar isso, porque acho que, não sei se foi na terça-feira passada que eu falei, quando ele conta a experiência, conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, mas esse homem foi até o terceiro céu e viu coisas que não são, que não devem ser contadas aos homens, né? Então, Paulo, além da fé, além de receber revelação diretamente de Jesus, quando o Senhor o encontra no caminho, né? Na estrada de Damasco, ele teve um vislumbre daquilo que espera por nós, a semelhança de João, no Apocalipse, né? Então, Paulo sabe perfeitamente que a mensagem do Evangelho não é uma ilusão, como alguns pensam. Algumas pessoas assim, o Evangelho é o ópio do povo. Quantos já não ouviram falar isso, né? O povo não tem aonde se alegrar, fica se alegrando no Evangelho. Loucura para eles. Para nós, poder de Deus. Como então temos certeza disso? E aí Paulo vai dizer aqui, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus pode se referir ao nosso amor por Deus ou vice-versa, o amor dele por nós, né? E aqui trata-se do segundo caso, porque se a gente olhar lá os versículos depois de 6 a 20, vão descrever, a gente deve ver isso hoje ainda, algumas das provas claras do amor de Deus por nós. Queridos, como é interessante saber que o Deus Criador do universo, do sol, da lua, das estrelas que são incontáveis, do sol que não se consegue ver ao meio-dia, olhar para ele, né? E com a distância que nós estamos dele, e imaginar que o Criador de todas essas coisas nos amou, deu o seu Filho naquela cruz do Calvário, ele se fez um de nós, para demonstrar-nos o seu amor por nós. Acho que aqui só a Maria Esmeralda vai lembrar, né? Talvez a Sueli, né? E o Walter, né? Existia uma música antigamente, música popular brasileira, né? Que dizia, a Valéria de repente vai lembrar. Não que eu estou dizendo que ela é da antiga, né? Mas essa música diz assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Quem conhece essa música aí? A Valéria conhece, tá vendo? A Maria Esmeralda. Então, eu tenho certeza que quem fez essa música não era crente. Por quê, pastor? Ninguém me ama, ninguém me quer. Ela se esqueceu de que Deus tem um amor profundo por nós. Um amor que ainda, e a Bíblia diz isso, ainda que o teu pai e a tua mãe se esquecer de você, ele diz, eu não me esquecerei de ti. Aliás, tem um hino que fala sobre isso, né? É um hino belíssimo, né? Que
fala da fidelidade desse amor de Deus. O Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado, né? No momento que cremos, ele inunda o nosso coração com as expressões do amor eterno de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito do amor de Deus para conosco, né? E é por meio, né, disso que temos a certeza de que ele nos conduzirá em segurança até o céu. Até o céu. Né? Quando a gente olha para a Bíblia, todos os homens famosos, assim, homens de Deus famosos, todos eles assim morreram de uma morte até trágica, né? A começar pelo próprio Senhor Jesus. Né? Pedro, João decapitado, Estevão sendo apedrejado. Né? Se o evangelho de Jesus fosse para esse mundo aqui, a gente podia ir para casa, né? Porque não virava. Né? É por isso que a gente não entende, às vezes, as tribulações pelas quais passamos. Deus, o Senhor disse, olha, no mundo tereis aflições. Ué, no mundo tereis aflições. Como é que a gente não quer passar por aflições? Se Jesus falou que nós passaríamos, poderíamos passar. Há pessoas que até têm o privilégio de passar por poucas e tal, tem uns que passam por muitas. Né? Tem de bom ânimo, não desanima não. Depois que nós recebemos o Espírito Santo, percebemos que Deus nos ama. E é interessante que não se trata de uma sensação vaga e mística, como uma certa atriz famosa falava assim, aquele cara lá de cima, né? Lembram disso, né? Devem lembrar, né? Aquele cara lá de cima, ele se preocupa com a humanidade. Não, não é assim o cara lá de cima, né? Mas sim de uma convicção profunda de que Deus nos ama de fato como indivíduos, né? Como indivíduos que somos. Ele não ama assim aquele monte de gente, né? Mas ele nos ama individualmente, ele nos conhece individualmente, né? O amor de Deus é derramado em nossos corações. Agora, vamos ver o verso 6? Vamos passar para o verso 6? O verso 6 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Pelos ímpios, né? Se a gente pegar aqui, nesses versículos agora, de 6 até o verso 20, o apóstolo Paulo aqui ele vai argumentar assim do menor para o maior. Né? De acordo com a lógica de Paulo aqui, se Deus saiu ao nosso encontro, preste atenção nisso, se Deus veio ao nosso encontro quando nós éramos ainda pecadores, ímpios, inimigos de Deus, foi assim que ele nos buscou. Cheio de carrapicho, cheio de pecado, tinha nada. E ele nos buscou assim, sem dúvida. Agora, ele nos preservará depois que ele nos limpou, nos lavou, não é? E que agora pertencemos a ele. Mas não é verdade? Não é? Ele nos amou sujinho lá no meio do pecado. E quanto mais agora, depois que ele nos lavou, nos purificou. Não é? Aí encontramos aqui o quinto benefício da nossa justificação. Lembra? A gente veio o terceiro benefício, o quarto, agora o quinto benefício. Qual é o quinto benefício? É que temos segurança eterna
em Cristo, né? Segurança eterna em Cristo. E agora, vamos ver aqui, quando Paulo vai desenvolver esse tema, ele vai apresentar 5 comparações com a expressão muito mais. Vamos acompanhar aí? Agora preciso que você esteja olhando aí para a sua Bíblia mais do que nunca, né? No verso 9, olha o que ele diz assim, ó, logo, muito mais agora, né? Muito mais. Seremos salvos da ira de Deus. Muito mais agora, depois que nós fomos justificados, do que antes. Não é? Aí, vamos agora para o verso 10. Olha lá o verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte de seu filho, novamente, ó, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Né? Salvação pela vida ressurreta de Jesus. Olha que coisa interessante. Agora, vamos ver o verso 15, dá um pulinho agora lá no verso 15, depois a gente volta, tá bom? Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, agora, ó, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Né? O dom da graça foi muito mais abundante do que o pecado do primeiro Adão, né? Que lá no jardim do Éden. Aí depois, dá um pulinho agora no verso 17, olha o que diz aqui, ó. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, olha a expressão novamente, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós reinaremos em vida, reinar em vida do cristão. Não é? E para ver esse último aqui muito mais, né? O verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Onde abundou o pecado, abundou a graça. Então, queridos, nesses versículos aí, de 6 a 8, Paulo, ele vai enfatizar aqui que nós éramos o quê? Fracos, nós éramos ímpios, pecadores, e foi desse jeito que Cristo morreu por nós. Nós éramos fracos, ímpios, pecadores. Depois, os versos 9 e 10, qual vai ser a ênfase aqui de Paulo? Ele vai enfatizar o que nós somos hoje. Hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus, o sangue de Cristo, né? Porque fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo, né? E a certeza resultante de que o Salvador fará por nós, ou seja, Ele nos salvará da ira e nos salvará pela sua vida. Então a gente percebe, né, que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo e fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo. Então, a morte de Cristo trouxe bênção muito mais do que a maldição do primeiro Adão. Né? O texto também vai nos lembrar, queridos, que nós éramos, antes de Cristo nos encontrar, nós éramos fracos, impotentes, incapazes de salvar-nos a nós mesmos.
A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como é que alguém... Você já viu algum morto dizer que está calor? Já viu algum morto reclamar do caixão? Já viu algum morto falar assim, não, não fecha o caixão agora não, que eu estou com calor. Não, o morto não reclama de nada. Ele não tem como reclamar de nada. Não é? E é assim que nós estávamos, não é? Fracos, incapazes, impotentes. Não é? Porém, no tempo pré-determinado, o Senhor Jesus veio a esse mundo, se tornou um de nós, nasceu numa manjedoura e morreu pela obra-prima da sua criação, que foi o homem. Né? Uma outra coisa que a gente tem que destacar aqui, queridos, é que Cristo não morreu por pessoas boas. Ele não morreu pelos bonzinhos, como alguns poderiam supor. Mas ele morreu por gente ruim, igual a gente. Por gente que não tinha nada de bom. Não é? Ele morreu pelos ímpios. Isso fica muito claro no Evangelho. Não é? Não havia em nós nenhuma virtude, nenhuma excelência que nos tornasse dignos diante de Deus. Nada, nada. Éramos absolutamente desprezíveis, né? Vermezinho de Jacó, como diz lá no Velho Testamento, né? Mas Cristo olhou para o homem e o amou, e ele resolveu dar a sua vida por nós, nesse estado, nesse estado. É por isso que às vezes, talvez alguém esteja nos assistindo, assim, mas eu fiz muita bobagem, eu já errei muito, acho que Deus não tem mais jeito para mim não. Quem diz assim não conhece o amor de Deus, porque foi por pessoas assim, como nós éramos, né, que o Senhor morreu. Ele não morreu por gente boazinha não, gente. Ele morreu só pelos bonzinhos. Onde é que está escrito isso? Ele morreu pelos pecadores. E Paulo diz assim, dos quais eu era o principal. Paulo mesmo sabia que ele não era nem uma flor que se cheirasse, né? Até porque ele estava lá comandando a morte de Estevão, perseguia os cristãos, e ele era alguém que se dizia religioso, né? Vamos ao verso 7, voltando agora, né? A gente deu um avanço aqui para ver alguns aspectos do muito mais agora, mas agora vamos voltar ao verso 7. Muito mais, verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Alguém aqui daria o seu filho ou a sua filha para morrer por uma pessoa muito boazinha aqui da nossa cidade? Uma pessoa que, nossa, é o amor em pessoa. Alguém daria aí o seu filho, a sua filha para morrer para essa pessoa? Com certeza não, né? Com certeza. Com certeza não, né? Esse amor aqui, esse amor divino, né? Amor de Deus, único, inigualável, né? Em toda experiência humana. Em geral, a vida de uma pessoa, para ela é preciosa, né? E quem é que pensaria em desperdiçar a nossa vida em favor de uma pessoa, ainda mais que ela fosse indigna, como a Bíblia diz que nós éramos, todos nós éramos indignos, né? Então, quem é que, por exemplo, morreria por um assassino, um adúltero, um bandido, né? Quem? Só Jesus. Só Jesus.
Não é? Na verdade, essa pessoa até hesitaria em morrer, eu e você, até por uma pessoa justa, boa, honesta, confiável, amável. Quem é que faria isso, né? É até possível que, assim, num caso extremo, alguém morrer por um homem bom, ou seja, alguém gentil, bondoso, afetuoso, amável, mas não era o caso, né? Não foi o caso daquilo que aconteceu com Jesus. Verso 8, já vamos até o 11, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor que podemos chamar sobrenatural de Deus é demonstrado pelo fato dele ter enviado seu Filho para morrer, como eu falei já algumas vezes, quando nós éramos pecadores. Se a gente desejasse saber o que levou a Deus a agir desse modo, só tem uma maneira, para olharmos para a vontade soberana de Deus. Foi vontade soberana dele. Ele quis. Não é? Não havia nada em nós que pudesse despertar em Deus esse amor por nós. Então, a nossa salvação, nossa justificação é alvo da misericórdia de Deus, partiu dele e nada de nós. Não é? Nada absolutamente de nós. O verso 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora, nós estamos vivendo aqui dentro de um novo contexto, né? Graças à justificação em Cristo Jesus, nós não somos mais considerados pecadores culpados, não é? Afinal de contas, Romanos 5 fala que nós fomos justificados por Deus mediante o pagamento de um altíssimo preço, né? O sangue que o Salvador, o Senhor Jesus, derramou por nós no Calvário. Aí, Paulo vai dizer o seguinte: uma vez que nós fomos justificados por tamanho preço do sangue de Cristo, né? Quando nós éramos pecadores, presta bem atenção nisso, a gente era pecador, o amor de Cristo veio sobre nós e ele morreu por nós e nos justificou. Aí Paulo argumenta o seguinte: muito mais agora quando? Agora quando eu já estou salvo aqui, agora quando eu já fui justificado, eu fui lavado, né? Muito mais agora seremos salvos da ira de Cristo, porque a ira de Deus continua sobre todo desobediente, sobre todo aquele que não obedece à palavra. A ira de Deus continua, a ira de Deus não cessou. E haverá um dia da grande ira de Deus, onde aquelas pessoas que rejeitaram a Jesus vão comparecer diante dele e vão receber o derramar da ira de Deus. Mas Paulo diz assim: muito mais agora seremos salvos da ira, porque no dia que os homens foram comparecer diante do tribunal, nós não iremos. Por que não iremos? Porque nós já fomos absolvidos. Quando? No sangue do Cordeiro, que é Jesus. Ele morreu em nosso lugar. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus em nosso lugar. Então, nós estamos salvos da ira de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Se ele pagou o mais alto preço para nos proporcionar o favor de Deus, afinal, permitirá que pereçamos no mal ou no final? Não. Né? Ele estará conosco até o dia final, pela sua fidelidade. Esse aqui, ser salvo da ira,
pode ter o significado de ser salvo das consequências da ira de Deus, não é? Ou ser livrado de todo e qualquer contato com a ira futura de Deus. Porque aqueles que rejeitam o Cristo, o Filho de Deus, não é? Ainda estão debaixo da ira. Ainda estão debaixo da ira, não é? Vamos ao verso 10, depois vamos parar no verso 11. Já estamos quase no final. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Né? Aqui, Paulo nos leva novamente a refletir sobre a comparação entre aquilo que nós éramos e como nós somos hoje. Né? Quando nós éramos inimigos, Paulo vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo. Quando a gente era hostil em relação ao Senhor, quando a gente não se importava de ser assim, a gente vivia assim, a gente não tinha em nós nenhum desejo natural de se reconciliar com Deus. Quem é que tem desejo de se reconciliar com Deus lá no mundo, nessa sociedade que nós estamos vivendo? As pessoas querem mais, como diz aí, enfiar o pé na jaca e vamos que vamos. Né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não, morreremos. Né? Morreremos era para combinar, mas não é o caso. Né? A Bíblia diz, e Paulo está dizendo, que nós éramos inimigos de Cristo. O homem sem Jesus é inimigo de Cristo. É inimigo. Não é? E a gente tem que ter consciência disso. Agora, Deus, por sua vez, aleluia por isso, né? Ele nos via de forma diferente. E Deus interveio com uma demonstração da mais pura graça. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi através da graça que Ele nos alcançou. A morte vicária de Cristo, ela remove a causa da nossa hostilidade para com Deus. Aquilo que nos separava de Deus, a morte vicária de Cristo, ela quebrou, né, os nossos pecados. Né? Pela fé em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus. E uma vez que Deus pagou um preço tão alto, né, para se reconciliar comigo, com você, acaso Ele vai permitir que no final nós nos percamos? E aí entra aquela questão, né? Aquele que nasceu de novo, é uma nova criatura. Não é? E nós cremos então que ele não se irá ou se perderá. Porque não depende de nós, não foi nada que fizemos que nos trouxe a salvação. Ah, mas se um camarada que estava na igreja e tal, parecia ser crente, hoje ele está no mundo e tal. A Bíblia diz, e é Paulo que diz, se eles não estão mais no nosso meio, é porque não eram de nós. E se forem de nós, vão voltar. Vão voltar. Não é? Se fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, um símbolo da mais absoluta fraqueza, acaso não seremos preservados até o fim pela vida presente de Cristo, à destra de Deus, uma vida de poder infinito, porque Jesus, depois que Ele morreu por nós, acabou o ministério dele? Não. A Bíblia diz que Ele está onde? À direita do Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Né? O ministério, o sacerdócio de Jesus intercedendo por nós.
A morte de Jesus teve poder suficiente para nos salvar. Ora, e o raciocínio do Paulo é esse aqui, de Paulo é esse aqui. Se a morte teve poder suficiente para nos salvar, quanto mais a vida terá poder ainda maior para nos guardar. Né? A vida de Cristo Jesus. E o último versículo, 11, para a gente terminar. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aí chegamos agora ao sexto e último benefício da justificação. Qual é o sexto benefício? Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não nos regozijamos apenas com as dádivas, mas com o próprio doador. Né? Há tantas pessoas que estão atrás das dádivas de Deus, mas nós nos gloriamos no doador da dádiva, no doador, né? Aquilo que Moisés falou: Senhor, se o Senhor não vai conosco daqui, não nos deixe sair daqui. Não, mas eu posso mandar um anjo poderoso que vai resolver o problema de vocês. Não, Nanina, não. Nós queremos a tua presença conosco. Né? Antes de sermos salvos, encontrávamos alegria em outras coisas, não é verdade? Antes de você ser salvo em Cristo Jesus, as coisas do mundo poderiam até trazer alegria passageira. Agora, entretanto, exultamos o que causa essa mudança maravilhosa que nos leva a nos gloriar agora em Deus e não mais nas coisas antigas. Aquelas coisas que tinham tanto valor para nós, né? Tinha gente que sonhava para chegar ao fim de semana, para ficar lá o resto da semana tomando uma cerveja, comendo um salgadinho, um petisco e tal. Era aquela vida, isso era o motivo de alegria dela. Né? Tomando uma, né? A Maria de Meral está falando assim que ela já passou por isso, né, Maria? Então, era essa alegria vazia, né? Porque quando você fala já estou terminando, tá? Quando você fala assim, gente, o Senhor Jesus traz alegria para a gente. Mas como? Vocês estão na igreja lá, domingo de manhã, domingo de noite, está sábado, está no meio da semana e tal. Vocês não têm tempo nem se divertir. Vocês não têm tempo né? Não é o que as pessoas falam? Como se a alegria desse mundo, as coisas desse mundo, elas pudessem dar plena alegria. Né? São alegrias passageiras. Né? A gente conhece gente que ganhou na loteria. E, nossa, teve uma explosão de alegria. E eu conheço vários casos, não pessoalmente, mas de ler, de pessoas que perderam tudo. E aquela alegria daquele momento passou. Dinheiro não é bom? É. Mas ele não é a causa da nossa alegria, ok? As pessoas não entendem, né? Vamos terminar aqui, gente? Vamos para o sétimo e último benefício desfrutado pelos justificados. Né? Então, o sexto é a alegria, né, da salvação. E o sétimo aqui, recebemos agora a reconciliação. Essa reconciliação se refere à harmonia estabelecida entre Deus e o homem por meio da obra sacrificial de Cristo. As nossas relações com Deus estavam cortadas desde Adão e Eva
lá no Éden, né? A entrada do pecado no mundo trouxe essa desavença, essa alienação, essa inimizade entre Deus e o homem. Mas ao eliminar o pecado que havia causado essa alienação, o Senhor Jesus restaura todos os que creem nele a um estado de harmonia com Deus. Lembra o que acontecia lá no Jardim do Éden, todo fim de tarde? Que coisa tremenda, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Harmonia, comunhão, algo que a Bíblia promete na eternidade. Nós vamos ter essa comunhão plena como Adão e Eva tinham antes de pecar. Não é? Então, isso foi conseguido através do sacrifício de Cristo. Nós fomos reconciliados. O pecado que nos havia separado, Cristo agora fez a nossa união. Então devemos observar que Deus não precisa, ou melhor, Deus não precisava ser reconciliado. Era o homem que necessitava dessa reconciliação, uma vez que o homem se encontrava num estado de inimizade contra Deus. E aí encerramos o versículo 11, né? E aí, na terça que vem, nós vamos pegar o versículo 12, e aí vamos ver Adão e Cristo, né? O que representa um, o que representa o outro, e vamos continuar com o nosso estudo de Romanos, capítulo de número 5.